A exuberante vegetação do Nordeste brasileiro guarda segredos sussurrados ao vento, histórias de batalhas travadas e destinos decididos. Entre esses sussurros, uma história muitas vezes não é contada. A Batalha de Guaxenduba. Travada em 1615, este choque de impérios, português e francês, moldou o destino de uma nação. Os vencedores escreveriam a história, e neste caso, foram os portugueses, seu triunfo em Guaxenduba solidificando seu domínio sobre o Brasil. Mas os ecos dessa batalha ainda ressoam, um testemunho da luta feroz que deu origem a uma nação. Entender Guaxenduba é entender um momento crucial na história do Brasil, um momento que continua a moldar a identidade da nação até hoje. Para compreender a importância de Guaxenduba, precisamos primeiro voltar ao final do século XV. O ano é 1494, e o mundo, como os europeus o conheciam, havia sido irrevogavelmente alterado pela viagem histórica de Cristóvão Colombo. A descoberta de terras desconhecidas acendeu uma tempestade de ambição entre as potências europeias, com Portugal e Espanha liderando a corrida. Ansiosos para evitar conflitos abertos sobre esses territórios recém-descobertos, os dois gigantes ibéricos negociaram o Tratado de Tordesilhas. Este tratado traçou uma linha imaginária no Atlântico, dividindo efetivamente o mundo não cristão entre Portugal e Espanha. Terras a leste da linha pertenciam a Portugal, terras a oeste, a Espanha. Outras potências europeias, principalmente a França, viram o tratado com ceticismo, recusando-se a serem limitadas por um acordo do qual não participaram. O palco estava montado para um choque de ambições, uma luta pelo controle do vasto e atraente prêmio que eram as Américas. Os franceses, sempre ambiciosos, viram uma oportunidade nas ambiguidades do Tratado de Tordesilhas. Reivindicaram uma faixa da América do Sul, incluindo a região agora conhecida como Brasil, com base em sua interpretação da linha de demarcação do tratado. Em 1612, os franceses fizeram seu movimento. Liderados por Daniel de Latouche, estabeleceram uma colônia perto da atual São Luís, chamando-a de França Equinocial. Este novo ponto de apoio francês, um desafio direto à autoridade portuguesa, foi fortificado com a construção do Forte São Luís. Os portugueses, no entanto, não se contentaram em ficar de braços cruzados, enquanto sua reivindicação sobre o Brasil era desafiada. Os portugueses, determinados a defender sua reivindicação, prepararam-se para um confronto que decidiria o destino do Brasil. O estabelecimento da França Equinocial desencadeou uma tempestade de atividades no Brasil português. O rei Felipe II de Portugal, determinado a expulsar os franceses, ordenou uma resposta rápida e decisiva. Uma frota foi montada e tropas foram mobilizadas de todas as colônias portuguesas, convergindo para a cidade estratégica de Salvador. Liderando esta contraofensiva estava Alexandre de Moura, um comandante militar experiente conhecido por sua perspicácia tática. Moura enfrentou um desafio formidável. Os franceses, embora em menor número, estavam bem equipados e liderados por soldados experientes. Para combater essas vantagens, Moura embarcou em uma campanha de alianças estratégicas, aproveitando os relacionamentos existentes com grupos indígenas e forjando novos. Essa aliança se mostraria crucial no conflito que se aproximava, fornecendo aos portugueses uma vantagem decisiva na navegação pelo terreno desafiador e na superação de seus adversários. Em novembro de 1615, o palco estava montado para um confronto decisivo. Alexandre de Moura, no comando de uma força formidável, marchou para o norte de Salvador em direção à fortaleza francesa da França Equinocial. Os franceses, cientes da aproximação dos portugueses, prepararam-se para um cerco, reforçando suas defesas e reunindo seus próprios aliados indígenas. Os dois exércitos se enfrentaram em 19 de novembro de 1615,
perto de um pequeno rio chamado Guaxenduba. Os portugueses e seus aliados indígenas lançaram um ataque implacável, empurrando as forças francesas de volta para sua fortaleza. Os franceses, apesar de sua valente defesa, foram derrotados. Ao anoitecer, os franceses, desmoralizados e enfrentando a derrota, recuaram para os limites do Forte São Luís. A Batalha de Guaxenduba, embora pouco conhecida, havia sido vencida pelos portugueses, marcando um ponto de virada na luta pelo controle do Brasil. A vitória portuguesa em Guaxenduba selou o destino da França equinocial. Presos dentro do Forte São Luís, os franceses se viram sitiados, suas esperanças de reforço diminuindo. Alexandre de Moura, não querendo dar tempo aos franceses para se reagruparem, aproveitou sua vantagem, submetendo o forte a um bombardeio implacável. Os portugueses, auxiliados por seus aliados indígenas, cortaram todas as linhas de suprimentos, apertando lentamente o cerco aos franceses sitiados. Dentro do forte, as condições se deterioraram rapidamente. Comida e munição acabaram, e doenças começaram a se espalhar. Enfrentando a fome e a derrota, Daniel de Latouche, o líder da expedição francesa, foi forçado a se render aos portugueses em março de 1616. A queda do Forte São Luís marcou o fim da França equinocial, esmagando as ambições francesas no Brasil e solidificando o controle português sobre a região. Os portugueses, encorajados por sua vitória, não perderam tempo em consolidar seu controle sobre a região, fundando a cidade de São Luís, no local da antiga colônia francesa. A Batalha de Guaxenduba, embora amplamente esquecida, representa um momento crucial na história do Brasil. Marcou a derrota decisiva do último grande desafio europeu ao controle português sobre o Brasil, garantindo o vasto território para a coroa portuguesa. A vitória em Guaxenduba solidificou o domínio português na região, abrindo caminho para a expansão da colônia portuguesa e o eventual surgimento do Brasil como uma nação unificada. O legado de Guaxenduba destaca a complexa interação entre as ambições europeias e as alianças indígenas na formação da paisagem colonial da América do Sul. Hoje, o campo de batalha de Guaxenduba está silencioso, retomado pela selva que testemunhou o choque de impérios séculos atrás. A Batalha de Guaxenduba, embora esquecida por muitos, continua sendo parte integrante da história do Brasil, uma lembrança das forças complexas e muitas vezes violentas que moldaram seu destino.